Olá, gente. Então, tudo bem, vlog? Peço desculpa pela iluminação. Aqui já está escurecendo e então a iluminação não está das melhores. Eu desliguei o ventilador, ou a ventoinha, como chamam cá, para não ter um ruído de fundo. Apesar que aqui está muito, muito quente. E vou tentar ficar mais ereta para vocês não ficarem, enfim, com problemas, reclamando em relação a isso. Mas assim, espero que entendam que, na verdade, gravar sozinha é muito complicado. E fora isso, sem recursos assim para investir nisso e às vezes até sem tempo, também é complicado. Mas eu tô aqui para ajudar. Eu não tô aqui para brá. E uma coisa que eu vou sempre frisar e sempre priorizar nos meus vlogs, enfim, nos meus vídeos é que sejam sem filtro e com a maior clareza do mundo. Isso de acordo com a minha experiência, a minha observação, tá bem? Porque anos de experiência eu tenho aqui. E eu sei também que cada um vai ter uma experiência diferente. Isso é normal. Então vamos concordar em discordar e vamos ter respeito. Eu tenho muitos assuntos, muitas pautas para falar com vocês, mas resolvi hoje falar sobre o homem português. Como eu já tinha feito um vídeo sobre a mulher portuguesa, eu vim falar um pouco sobre o homem. Primeiro, antes de entrar, eu quero dizer que isso que eu vou falar é com o maior respeito do mundo. Segundo, que toda regra há exceção, certo? E terceiro, que sempre tenham cuidado, porque existe sim tráfico humano na Europa, e uma das artimanhas eles sabem o que cada mulher de cada cultura quer ouvir. Então, dependendo do golpe que ele esteja dando, ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Se for um golpe do casamento, por exemplo, ele vai falar, te prometer mundos e fundos. E depois vai o quê? Aí depende. Se for para violência, tráfico S, que eu não posso falar aqui no YouTube, senão meu vídeo vai ser bloqueado, ele pode até te mandar dinheiro, entendeu? Para você acreditar nas boas intenções dele. E vai te mandar passagem, vai te dizer que é muito ocupado, que tem é, formação, que tem bastante. Enfim, mas há bandeiras vermelhas que você pode ver. Tipo, se você for ver que a língua dele, ele está usando o Google, que ele não está usando uma língua fluente no idioma, entendeu? Que ele não quer de jeito nenhum te visitar no Brasil, que ele, certos horários, não consegue te dar atenção. Enfim, há um monte de bandeiras vermelhas que você, como mulher, tem que estar atenta, tem que ligar o seu radar e ficar realmente atenta a isso. E principalmente se ele pedir dinheiro, entendeu? Porque não é algo correto nem comum. Ele mandar dinheiro, tá, ok. E não vai ficando maravilhada porque chegue aí 1.000 euros ou R$ 1.000. Porque R$ 1.000 em euro é nada, entendeu? Veja que ele só está fazendo isso para ganhar sua confiança. E aí o que é que você vai fazer? Você vai ter que ver até onde ele está disposto a ir para lutar por você.
e não o contrário. Isso se ele realmente gostar de você, entendeu? E ele também tem que ceder e respeitar a sua cultura, não só o contrário. Os dois têm que ceder um pouco, mas os dois não podem perder suas culturas. Não é porque você está indo para o país dele, seja a Inglaterra, a Espanha, ou Portugal, ou Turquia, ou sei lá qual. Você vai da porta de fora, você vai respeitar o costume do país, você vai respeitar o costume dele, mas você vai ter o seu costume, sua cultura dentro da sua casa. Porque você também precisa ser feliz. E você não pode abrir mão da sua felicidade totalmente. Porque o fato de só deixar o seu país já está abrindo mão de muita coisa. E quando eu digo muita coisa, no primeiro mês você não sente, no segundo mês, no terceiro, mas quando chega o quarto, quinto em diante, você vai sentir que você abriu mão de muita coisa. E fora que você vai descobrir realmente as verdadeiras intenções dele, que é quando cai o pano da paixão e isso se transforma. Pode se transformar numa amizade ou pode se transformar em amor. Mas se transformar em indiferença, significa que ele nunca te amou. Então você tem que vir também preparada. E quando eu digo preparada, não é só emocionalmente, é financeiramente, tá bem? Mas vamos falar agora dos homens. Há muitos anos atrás, há 20 ou mais de 20 anos atrás, que eu já estou cá, na verdade, não seguidamente, que eu já estive no Brasil, já viajei para fora antes, nesse meio tempo, mas assim, já tenho uma relação muito antiga com Portugal. Antigamente, os homens eram muito mais machistas do que são hoje. E isso, as mulheres recebiam uma repressão tão grande que chegava ao ponto de muitas mulheres estarem casadas por causa de uma questão econômica ou social, para manter as aparências. E o homem tinha mais de uma família. Não porque legalmente isso é possível, mas porque ele tinha cara de pau e a sociedade fazia vista grossa a isso, entendeu? E o que é que ocorre? Hoje em dia, as coisas estão mudando. É normal que você encontre pessoas ainda com essa mentalidade, principalmente os mais velhos. Mas os mais jovens, se eles tiverem essa mentalidade, é porque são safados mesmo. Mas assim, as mulheres estão muito mais à frente. Isso surtou algo bom, porque elas se impõem mais o respeito, mas também surtou que elas têm hoje uma sobrecarga de serviço muito grande, porque essa coisa de ter total equidade com os homens faz com que elas no trabalho sejam exploradas ou até abusadas, no sentido de, você vai poder levantar peso que nem homem, você vai poder fazer coisas que homens fazem, enfim. Isso, por um lado, é bom, mas por outro lado, não, porque nós sabemos que isso acaba com a saúde da mulher. Para começo de história, levantar peso. Vocês sabem que os órgãos femininos não aguentam tanto peso assim, né? Que podem ser prejudicados. Enfim, são questões médicas que eu não estou aqui para detalhar. Mas a força de um homem não é igual a de uma mulher, tá? Se você me disser que uma mulher pode dirigir um caminhão, um ônibus, um autocarro, sim, ela pode. Ela pode empresariar ou ser um SO, um, um, aliás, um, um, um,
CEO, né, de uma empresa. Sim, acredito que perfeitamente ela é capaz disso. Mas há muita sobrecarga em cima da mulher. Que ela tem que ser bonita, feminina, ela tem que ser neguinha, ao mesmo tempo ela tem que ser forte, ela tem que ser mãe, tem que lidar com os afazeres da casa, tem que estudar e tem que trabalhar, tem que trazer dinheiro para casa. E os homens, de certa forma, passaram a se aproveitar um pouquinho disso. Não todos, óbvio. Eles não se sentem mais na obrigação de sustentar a casa. Primeiro, por causa dessa questão, porque elas quiseram se emancipar demais. E segundo, por questão de que o salário mínimo de só uma pessoa não consegue sustentar uma casa. Então, isso é argumento suficiente para que os dois sustentem. Se eles segurar a barra por muito tempo, sozinho, o casamento não vai dar certo. Para dar certo, precisa ter acordos muito firmes desde o início. E você precisa pegar alguém que tem empatia o suficiente para entender que você vai ter dificuldade em arranjar trabalho, porque você não está acostumado a viver sem certas mordomias que o Brasil dá, de ter menos horas de trabalho, de você estar enquadrada dentro da sua área de trabalho, de você ter empregada doméstica, de você poder, enfim, ter alguns mimos que aqui nem todo homem dá, fornece. Talvez no início, entendeu? Então, assim, não venha iludida. Eu conheço aqui muitas mulheres que terminam sustentando a casa sozinha, só para ter um homem do lado. Eu acho que ela pode fazer da vida dela o que ela quiser, mas como mulher eu não faria isso. Faria e fiz quando meu marido estava desempregado. Eu mantive a casa, porque eu já era casada com ele, e sei que ele me daria o mundo, se ele pudesse. E hoje é o contrário. Hoje eu estou parada, eu faço meus corres, e ele é que me mantém. Mas assim, ele tem todo um compromisso moral, que ele sabe que ele me tirou do meu trabalho, do meu país, da minha vida, e que eu era muito independente e muito bem financeiramente onde eu vivia. E foi escolha dele de virmos para cá. Não importa os motivos, se foi a violência ou tal. Mas assim, não são muitos que são assim. Tem homens que vão te propor coisas, que vão te propor para você trair em troca de mimos, e mimos pode ser dinheiro, pode ser jantares, pode ser presentes, entendeu? Você vai receber propostas. Você vai, às vezes, até ser testada. Às vezes as propostas são a sério e às vezes são testes. Você vai receber de um tudo. Vale aqui os seus valores. Até onde você quer ir? O que é que você quer da vida? Tá bem? Mas eu sei que a mulher brasileira, ela não tem a mesma cultura, mesmo, assim, culturalmente os portugueses e os brasileiros são muito diferentes. Não são tão iguais como vocês pensam, tá? Por um lado, as mulheres são muito submissas aos homens, que não acontece isso no Brasil,
Mas, por outro lado, na parte financeira, eles não querem que elas sejam submissas. Eles querem que elas trabalhem e que elas deem tudo. E então, como eu posso falar? Não vem achando que vai encontrar um príncipe encantado que vai te salvar e vai te dar tudo. E muito mais se você pensar em fazer filhos, porque você tem que ler muito e estar muito ciente do Tratado de Haia, porque o filho fica onde ele nasceu. Se você amanhã ou depois se separa por qualquer razão, você não pode levar seu filho, a não ser que seu marido o autorize. E então, tomem cuidado com golpes. É muito difícil me expressar em relação a essas coisas, mas vejam que a maioria dos homens hoje em dia estão muito diferentes. Hoje em dia há muito mais mentiras do que antigamente. É uma coisa que eu vejo até no Tinder, em outros lugares que... eu estou falando Tinder, mas podia ser em qualquer coisa online, até o Facebook mesmo, que aqui ainda é usado. Antigamente, os homens eram mais sinceros, hoje em dia não. E eu vejo que lá no Brasil, os homens são mais sinceros em relação às intenções deles. Há exceções, mas eles são mais sinceros. Se eles querem só sexo, eles vão falar. Se eles querem só, sei lá o quê, por mais bizarro que seja, eles vão falar. Ou se eles querem um compromisso sério, também eles vão falar. Ou se eles querem amizade, eles vão falar, tá? Então, assim, toma cuidado que aqui é diferente. Aqui, digamos, as mulheres fazem muita, muita, muita coisa errada. Errada assim, ponto de vista moral, né? Não sou eu para julgar. Mas fazem quietinhas. Elas não partilham isso. Elas fazem realmente as escondidas. E são muito, muito sacanas. No entanto, as mulheres brasileiras, eu acho elas muito mais abertas em relação, assim, a ter menos tabus e falar às claras, assim, o que gosta, como gosta, ou o que quer, ou sua experiência de vida, seja lá sexual ou romântica. Aqui não. Aqui eles são assim, é como se tivessem casado com o primeiro homem da vida e tivessem vivido o resto da vida. Entendeu? Não que não haja divórcios, mas por sinal aqui é muito divórcio. Mas assim, eu não sei se vocês percebem, é que eles são muito mais discretos, entendeu? E tudo é muito tabu nesse sentido. Eles vão te julgar, mesmo que seja silenciosamente. E assim, na minha observação, é que eu falo isso, que eu tenho muitas amigas portuguesas e brasileiras, as coisas estão muito diferentes hoje em dia. Eles cobram muito, muito, muito da mulher. Muito. Pode existir um magnata aí que se apaixone por você? Pode. Pode existir um cara legal, europeu, que se apaixone por você e respeite sua cultura e queira pagar o jantar e, enfim, te dar o mundo? Pode. Mas a grande maioria não é essa, tá bem? Então, é isso que eu quero falar. Se tiverem alguma dúvida ou se quiserem partilhar suas experiências, coloque aqui embaixo e peçam-me temas para eu conversar com vocês. Eu vou ser o máximo transparente possível, mas sempre com o maior respeito, lembrando que essa é a minha observação e lembrando que isso não é uma concorrência entre países.
Não é quem é o melhor país ou melhor pessoas, é só uma questão cultural, que culturalmente são diferentes e que, como eu disse, cada regra é exceção, mas cuidado para não cair nos golpes, que existem vários, existe desde o tráfico de trabalho escravo, tráfico sexual, tráfico de órgãos, tráfico. Se o cara começar a pedir teus exames mesmo, já é uma bandeira vermelha, entendeu? Pra saber se você está bem de saúde, isso já é uma bandeira vermelha. Então, cuidado, tá bem? Não vai acreditar e não vai pensar que existem príncipes encantados, que isso é só nos contos de fadas. Infelizmente, a gente tem que lutar muito para ter uma vida boa. E, infelizmente, a gente tem que contar muito com a sorte e para encontrar uma pessoa boa. E vale a pena não desistir e pedir a Deus que Ele tenha empatia pela tua cultura e respeito. Mas vale também que você exija essa empatia e essa cultura e esse respeito pela tua cultura também, ok? Ele não precisa gostar da tua cultura, mas ele tem que respeitá-la, ok? E como eu disse, acho justo que os dois procurem vencer na vida, mas eu acho que alguém pague meu jantar. Eu gosto de ser cuidada. Eu quero ser independente, sempre fui independente. Eu daria o meu maior apoio para o meu marido também ser independente, mas para ele ser o melhor empresário do mundo, para ele poder me dar o mundo. É assim que eu penso. E o resto está na mão de Deus, né? E da sorte, cada uma. Mas vale a pena ter cuidado. Eu não sei se eu consegui esclarecer como eu gostaria, porque é um assunto delicado e que envolve muitas coisas, cada caso é um caso. Mas é mais para vocês saberem que existem pessoas boas, mas infelizmente não é a maioria. As pessoas hoje em dia estão muito cruéis, tá bem? E aí eu digo tanto homens como mulheres, tá bem? Não digo só homens. Mas como o vídeo hoje é voltado para os homens, então estou falando dos homens. Os das mulheres eu já falei. E eu acho que foi uma pena a mulher querer se mostrar tanto poderosa que deixou que nos trabalhos eles abusassem dela. Porque isso, de certa forma, abuso de horário, abuso de físico, abuso. Isso é abuso, tá? Abuso moral, quando o chefe fica gritando consigo, são abusos, tá? Não é porque ela precisa do trabalho, ela, é, enfim, ela precisa prezar por um ambiente de trabalho bom e, e eles precisam aprenderem a serem bons chefes, coisa que muitas pessoas aqui ainda não aprenderam a ser. Parece que o poder sobe a cabeça e infelizmente, da mesma forma que eu disse que a minoria são pessoas boas, ainda vejo como a minoria são pessoas humanas nas empresas. Então, vale a pena lutar por um ambiente de trabalho sadio para que as pessoas parem de fugir para outros países atrás desse ambiente sadio, porque estamos ficando sem profissionais bons e os empregos que sobram são empregos braçais que as pessoas não param nesses empregos porque não aguentam e porque os próprios portugueses também não aguentam esses trabalhos. São empregos abusivos. Então não adianta dizer que há tantos empregos em Portugal
se não são empregos bons, tá? E que mal paga uma renda, um emprego desse. Mal paga um quarto, na real, dependendo do local que tu esteja. E não adianta esconder a verdade com palavras bonitas, querendo biscoito, porque o que tu vai fazer é chamar um monte de pessoas despreparadas para cá, ou caindo em golpes, ou destruindo lares. Acho que isso não é correto, não é moral, não é mesmo, faz parte do meu perfil. Como eu disse aqui, você vai encontrar a verdade sem filtro, sem edições, sem grandes maquiagens. Não vou maquiar o problema. Eu vou expô-lo, eu vou, com todo o respeito que eu tenho, vou expô-lo para melhorar o meu país, para melhorar nossas vidas, para lutar pelos portugueses, para lutar pelos que vêm, para lutar pela humanidade, por pessoas mais humanas e empáticas, por trabalhos mais decentes, por relacionamentos mais sadios, sem abusos. E cuidados com os golpes, mais uma vez, há vários. Mais uma vez eu indico o Sobrevivendo da Turquia. Ela não fala só da Turquia, eu não ganho nada com isso, mas eu gosto muito do canal. Apesar de ter alguns vídeos que nem todos os vídeos eu gosto, mas ela mostra uma realidade feia que existe na Europa, mas que existe, tá? E que começou sendo na Turquia, ela começou o canal falando sobre a vida dela, hoje ela fala da Europa inteira. E ela tenta fazer um trabalho social muito bacana, resgatando meninas que às vezes ela consegue resgatar, às vezes não. Então é muito triste, tá? Então cuidado, ok? Lembre que Portugal é a porta de entrada para muita coisa, coisas boas, mas coisas não tão boas. Então é isso. Espero que os comentários aqui sejam com maior respeito. E quem discordar ou tiver uma experiência diferente, ou tiver uma experiência, sei lá, qualquer, conte para ajudar outros a entender como funciona Portugal, tá bem? Como funciona a Europa. Não precisa só ser em Portugal, pode ser na Europa. E não esqueçam de compartilhar, deixar o like e tá me acompanhando. Eu vou tentar sempre trazer vídeos para vocês e sempre com a maior clareza e verdade do mundo. E eu não quero fazer vídeos bonitos para agradar e ganhar milhões de seguidores. Se eu ganhar, ótimo. Posso até contratar uma equipe que me ajude com isso. Mas o que eu quero é que vocês saibam temas, assim. Eu vou falar aqui no próximo vídeo, eu vou procurar falar sobre profissões, como você ganhar dinheiro aqui em Portugal, tá bem? Quais são os melhores lugares que você pode morar em Portugal, como fazer essa escolha. Enfim, eu vou estar querendo ajudar ao máximo vocês a terem a melhor experiência do mundo. Mas não esqueçam, venham preparados psicologicamente e financeiramente. E claro, procurem os órgãos obrigatórios, órgãos oficiais, para estarem a par das leis, porque como eu disse, as leis mudam aqui muito rápido. Então, vale a pena estar sempre lendo, tá bem? Obrigada pela atenção para quem assistiu até aqui. E esteja comigo no próximo vídeo. Obrigada. E é isso, por favor, dá um apoio para o meu canal crescer.
Quem sabe um dia eu posso viver só do canal e posso até trazer outras cidades, outros países, enfim, posso mostrar as verdades não ditas aqui, porque minha intenção não é ganhar biscoito, ganhar só like. O like é bom, me dá vontade de gravar mais, mas eu quero ajudar. E se eu conseguir fazer amigos nesse meio tempo, vai ser ótimo, porque minha intenção quando eu criei o canal foi para isso, para conhecer pessoas novas e fazer amizades. É isso. Obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo.